Olá, Virgem, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Virgem. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo e se esse for o seu caso, eu te convido a assistir aos vídeos dos signos fortes do seu mapa, ok? Essa é uma leitura semanal, ou seja, ela é válida por mais ou menos uma semana a partir de quando você está assistindo, ok? Só lembrando, a gente tá com vídeo sobre o amor aqui no nosso canal. Não é vídeo de signo, é vídeo de momento, tá? Então, é leitura intuitiva para o momento em que você escolhe um ou outro objeto, tem a minutagem, dá uma olhadinha lá que tá bem legal, tá bom? Por favor, qual que é a energia geral para os virginianos para essa semana? A cobra. A casa. As nuvens. Eu queria que se tratasse de você mudando de pele, repaginando, mas eu acho que não, tá? Me parece que realmente essa semana você descobre algo sobre uma pessoa que vai te deixar muito triste, muito abalado. E me parece que é do trabalho, tá? Me parece que é no trabalho, mas pode ser na família também. Do que estamos falando? A chave, a cruz, a raposa. A partir dessa informação que você vai ter do que essa pessoa fez, me parece que você vai tomar uma providência que você já tinha que ter tomado, tá? E eu acho que você estava demorando tanto para tomar essa providência, tomar essa atitude, que a espiritualidade deu essa forcinha assim, fez você descobrir quem essa pessoa era. Porque parece que você se negava a acreditar. Aí, a partir daí, ó, a gente tem aqui a raposa, os caminhos, mais uma, por favor. E as alianças. A partir dessa traição, né, que você vai sofrer, pode não ser assim, uma traição não quer dizer só traição no âmbito amoroso, tá, gente? A traição, ela consiste em alguém não cumprir um acordo, um combinado, agir de uma maneira, quer dizer, falar uma coisa e fazer outra, tá? Tudo isso entra no âmbito da traição. Aqui, a última carta que saiu foi as alianças, tá? Então, as alianças aqui com os caminhos e a raposa, me vem que você vai estar mais desconfiado, desconfiada. E que talvez você fique indeciso se você quer seguir sozinho ou se você quer seguir acompanhado. E esse seguir sozinho ou seguir acompanhado, não, mais uma vez, não quer dizer que seja só na questão romântica, mas pode ser também. Mas me vem assim, se for trabalho, quero trabalhar sozinho, quero ter parceria de novo? Não sei, tô na dúvida. Se for amizade, né? Quero andar com as pessoas de novo, quero dar um tempo das pessoas, tá? Vamos entender. Clarifica as alianças para mim, por favor. Ah, vieram os corações. Tá, então, isso que aconteceu com você vai te deixar meio não, totalmente cautelosa, pensando se segue sozinho ou se entra em um relacionamento, tá? A lua. Vamos ver o que mais. Clarifica a lua para mim, por favor. Rapidinho aqui.
A estrela, tá. Era isso que eu queria saber. Então, tá falando aqui, né? Pra você não deixar esse trauma, essa traição, isso que você vai sofrer, atrapalhar os seus relacionamentos futuros, tá? Porque aqui saiu a lua, que é a intuição, e a estrela, tá? Que é o sucesso. E os corações tinham saído quando eu pedi para clarificar as alianças. Então, o que acontece? Essa semana você vai se ver, você vai ter sofrido aí uma traição de alguém que você gostava, e essa traição, ela não me vem que é uma traição conjugal, tá? Mas, a partir dessa traição, você vai ficar tão desconfiado com as pessoas que isso pode gerar essa dúvida em relação a alguém que você está conhecendo, em relação a alguém com quem você está junto. Sabe quando fica assim? Porque, por exemplo, alguém que eu jamais esperava sofrer essa rasteira, me passou essa rasteira. Então, dos outros eu posso esperar mais o quê? Mas a gente tem que lembrar que as pessoas não são iguais. E que você não pode usar uma pessoa ruim como parâmetro para todas as outras pessoas, né? Então, tá pedindo para que você não deixe... Assim, acessa a sua intuição, vê os sinais que a pessoa tá dando, tá? Antes de se relacionar. Não tem problema ser cauteloso, cautelosa, tá? A gente sabe que não tem que agir pela carência, tem que agir com a racionalidade sim quando tá começando uma relação, quando quer engatar uma relação mais séria, mas tá dizendo para não deixar que os traumas definam isso, tá? Então você tem que avaliar o agora, como estão as atitudes da pessoa agora em relação a você, tá? Ou se foi essa pessoa mesmo que te traiu de alguma maneira, de alguma forma assim fez você se sentir traída, você pensar que se você decidiu se manter nessa relação e vocês conseguiram reorganizar isso, conseguiram passar por esse obstáculo, é hora de começar do zero. É hora de não ficar remoendo isso, tá? Não é hora de ficar remoendo o passado. Porque essa semana talvez surjam algumas coisas que te lembrem essa questão, essa situação do passado e que você traga para o presente. Isso não é saudável, isso não é bom e tá falando aqui para não fazer isso, tá? Mas sim, não tem problema ficar um pouco mais esperta, né? Vamos ver o que mais aqui para os virginianos. Como que tá o virginiano agora? Cavaleiro de Copas. Muitas coisas acontecendo, né? Na questão amorosa. Ou na questão emocional, não precisa ser relacionada exatamente a amor, mas coisas acontecendo muito rapidamente, né? E no âmbito amoroso. Novidades que vieram. Do que estamos falando? A justiça. Aconteceu alguma coisa que Vamos ver aqui, o que mais? A roda da fortuna. Uma justiça está sendo feita, que está fazendo essas mudanças realmente acontecerem. E eu não sei se algumas coisas estão retornando. O As de Espadas. Algumas coisas estão retornando, assim, mas algumas situações, tá? Parece que algumas situações estão voltando para você
E você tá analisando elas agora de uma maneira nova, de uma maneira diferente. O que estamos falando? O 3 de espadas. Você resolveu abrir a mente em relação a uma situação. Tá, mas o que isso tem a ver com essa próxima semana? Vamos ver aqui. Qual que é a energia da próxima semana para os virginianos? 6 de paus e o dependurado. Talvez você entendendo que algumas situações a gente tenha que passar mesmo, ou entendendo que às vezes a gente não tem muito o que fazer, abrindo um pouquinho mão do controle, sabe? Deixando as coisas fluírem um pouco. Vamos ver o que mais. Essa abertura de mente aqui pode ter a ver com isso. 2 de copas, e aparentemente está relacionado às relações, igual estava ali no baralho cigano, a alta sacerdotisa. Talvez você esteja lidando com uma figura feminina que está te trazendo uma percepção diferente da vida. E uma percepção um pouco mais sábia mesmo. Ou vai encontrar, tá? Porque como é uma leitura para a semana, talvez você encontre o Pajem de Paus. E olha só que interessante, deixa eu ver aqui, a morte. E olha só que interessante, talvez essa figura feminina, pode ser uma figura mais velha sim, mas não necessariamente, talvez só alguém com um nível de maturidade em algum campo, que você ainda esteja muito cru. Ou o inverso, tá? Ou você é essa figura aqui de autoridade, de maturidade, e tá lidando com alguém que está muito, muito cru ainda, né? Que precisa se desenvolver. E aqui, ó, veio a morte. A morte ela significa no tarô o renascimento, né? A finalização de um momento indo para outro. E a gente tem a roda da fortuna ali também, falando, né, de uma situação que volta. Então, olhando aqui esse contexto, pode ser que essa situação que volta, ela não é necessariamente a mesma coisa. Por exemplo, se é uma pessoa, não é que é a mesma pessoa que está voltando, mas é o mesmo tipo de relacionamento que você tinha antes. Só que se antes você agiu de uma maneira, agora você está agindo e vendo de outra. E tá falando que isso é legal, porque você tá vendo que você tá mais maduro. Só que a Roda da Fortuna também fala de mudança, tá? Que as coisas não ficam como estão. E agora com a carta da morte saindo aqui, me vem que assim, é um momento na relação de vocês em que vocês precisam realmente mudar alguma coisa. Que coisa é essa que precisa ser mudada? Deixa eu ver aqui. Minha mão tá ressecada. O que precisa ser mudado? O Hierofante. Então, talvez você é muito apático. E a energia de Virgem, tá? Essa carta aqui. A energia de vocês. Então, o que tá mudando são vocês mesmos, tá? Se antes você tava com uma energia um pouco mais apática, um pouco mais controladora, mais arredia, como que vai ficar a energia agora deles nessa próxima semana? Como que fica a energia do Virginiano na próxima semana? Gratidão, 1 milhão de cartas. Não vou aceitar. Vieram 6 cartas. Como que vai estar a energia do Virginiano? Rainha de Paus. E o 7 de Paus. Nossa, você vai estar assim, você vai estar entre a maturidade e
o conflito interno. Tem uns desafios aí essa semana, tá, Virgem? Tem uns desafios chegando aí, mas nada que você não possa transpor, tá? Aqui ficou muito claro que é você que tá renascendo para uma nova vida. E a gente sabe que quando a gente tá mudando de vida, qualquer mudança de vida, ela não vem assim sem um grande trabalho, um grande desafio, tá? Dá realmente muito trabalho mesmo. Aqui, ó, 5 de paus. Realmente vocês... Essa semana vai ser um pouco complicado. Mas qual que é o resultado disso? Qual que é o conselho para os virginianos aqui? Conselho para os virginianos. Cavaleiro de paus. É tudo muito rápido, tá? É tudo muito rápido. Então tá falando para vocês não morarem nessa angústia, tá? Não ficarem vivendo nessa angústia, porque vai passar rápido. Aqui, ó. O rei de paus. Vocês adquirindo uma maturidade, gente. Aqui temos um casal, ó. Rainha e rei de paus. Então fala assim de uma maturidade muito legal. Fala dos seus mentores espirituais dando uma ajuda para que essa mudança ocorra da maneira mais tranquila possível. E fala também de novas pessoas, tá? Vai ter muita novidade, assim. Novas pessoas. E eu não sei não, viu? Me vem aqui uma coisa de criança, que saiu bastante página. Pode ser só as novidades, tá? Então fiquem atentos. Quem não quer engravidar, fique atento para se prevenir. Quem quer, vai estar favorável, tá? E fiquem de olho também nas coisas novas que vão surgindo. Que vai ter bastante coisas novas que talvez vocês não vejam. Coisas novas positivas, tá? Novidades positivas. Propostas, pessoas que podem agregar muito a vida de vocês, mas porque vocês vão estar assim nessa espiral de desafio, trabalho, né, de trabalhar o emocional, o espiritual, que talvez vocês deixem passar essas novidades bacanas que surjam na vida de vocês, tá? Então, para essa semana não vai ter jeito, tá? A mudança ela vai estar assim a 1000, mas a sua mente também vai estar querendo expandir, você vai estar mais aberto às mudanças e mais aceitando, tá? Mais receptivo, aceitando mais. E tá falando, né? Muito claro, saia dessa coisa de ficar lá, assim, só observando, vendo a sua vida passar. Agora você vai ser o protagonista da sua vida. Não vai ter jeito, tá, Virgem? Conselho final para os virginianos. Qual o conselho final para eles? Para essa próxima semana, por favor. O As de Ouros. Mergulhar nas novidades, hein, Virgem? Não falei das oportunidades, propostas e a força. Oportunidades muito legais. Opa, fez barulho aqui, né? Oportunidades muito bacanas que surgem. Então, tá falando assim. Que talvez você tenha que fazer uma forcinha um pouco maior do que você queria para alcançar um êxito material. Pode não ser de imediato, tá? Pode não ser de imediato esse êxito, esse sucesso material. Mas ele vem, porque vem uma proposta nova aí essa próxima semana. Mas talvez você esteja tão atribulado nesse meio de alterações aqui, amorosas, se reorganizando internamente, que você não veja essas oportunidades. Mas está falando assim, se mantenha um pouquinho mais, tente manter a sua cabeça um pouco mais forte, tente manter o seu coração um pouco mais forte, porque vem aqui uma proposta muito bacana, tá? Para ganhar dinheiro. Para melhorar também a questão material, independente de ser só ganhar dinheiro, tá? Certo, Virgem? Essa leitura foi bem complexa, né? Passou por vários âmbitos aqui.
Mas se você ficou até o final, curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não deixa de ver a leitura de amor, que tá já no canal, leitura única, não é de signos, tá bom? E a gente se vê na próxima leitura. Virgem, beijo.